Muito bem, guerreiros e guerreiras, são 8h30 da manhã aqui em Tbilisi. Pelos próximos 2 dias aqui na Geórgia, eu seguirei baseado aqui na cidade, mas fazendo day tours saindo daqui, sendo o primeiro deles hoje para conhecer algumas áreas do interior aqui do país, né? Um pouco mais afastadas da capital, para a gente poder conhecer um pouco mais da história e do interior desse país. Vem com o Fô que eu vou te mostrar. Esses 2 tours que eu vou fazer, eu marquei com a Gamarjoba Tours, através do Get Your Guide mesmo, então eu vou deixar os 2 links aqui na descrição do vídeo para vocês. Todos os tours saem da estação central de Tbilisi, bem fácil de chegar a pé, de ônibus ou de metrô. O ônibus era meio apertado, mas bem tematizado para o que o tour se propõe a mostrar. My name is Lucas. I'm from São Paulo, Brazil. São Paulo, Brazil. Yes, I guess those 2 are from Brazil as well. What's Yeah. Brazil? How come people know about Georgia? Well, we know where to go. I'm traveling around the Caucasus area, so I've been to Armenia, after here to Azerbaijan. You already been to Armenia? Yes, Okay. I've been there. And I'm recording the trip for my YouTube channel. Wow. Welcome everyone. Muito bem, guerreiros e guerreiras, a primeira parada do nosso tour é o Monastério Jvari, que é esse aqui na nossa frente, que é o lugar onde foi construída literalmente a primeira cruz, não é nem o primeiro monastério só, é a primeira cruz aqui da Geórgia, ou seja, onde começou todo o cristianismo georgiano. E aqui do topo do monastério a gente consegue ter uma baita de uma vista dessa cidadezinha aqui chamada Mizreta, a antiga capital da Geórgia, uma pequena cidade hoje, apenas 9 quilômetros da capital atual. Mizreta fica bem na beira da junção dos rios Aragvi e Kura, o mesmo que divide a capital Tbilisi no meio. E o que eu já gostei do tour é a gente foi um dos primeiros grupos a chegar aqui, literalmente ainda nem abriu o monastério. A mulher que vai abrir a porta do monastério tá ali agora. Ninguém me contou, ou eu que não prestei atenção na guia, mas acredito que essa aí é a tal primeira cruz da Geórgia, que foi o segundo país no mundo a adotar o cristianismo oficialmente, ainda no século IV, somente atrás da Armênia, outro país que eu já mostrei aqui no canal. A Geórgia é um país inserido na cadeia de montanhas do Cáucaso, a fronteira natural entre a Europa e a Ásia pelo sul da Rússia. Isso ajuda a explicar um pouco as paisagens já levemente montanhosas, mas vai ficar ainda mais claro nos próximos dias de viagem. O monastério fica bem no topo de um morro, então você consegue ter ótimas vistas por todos os lados aqui. Uma das principais vantagens de se visitar países meio alternativos, né, que nem a Geórgia, é que mesmo nos seus principais pontos turísticos, nas principais atrações, você não encontra tanto turista assim. Isso aqui é um lugar lotado até, uma das principais atrações aqui da Geórgia, o que deixa a experiência muito menos estressante, né, bem mais agradável. A segunda parada do tour é uma cidade construída dentro de uma caverna cujo nome é absolutamente impronunciável, então vou deixar escrito aqui para vocês no vídeo. E o ingresso para entrar aqui custa 15 lares georgianos se você não quiser uma taça de vinho que eles dão de cortesia. Se você quiser a taça, custa 20 lares. A guia estava explicando pra gente que essa caverna foi habitada desde 2000 a.C. até mais ou menos ali o século 17 e foi utilizada de alguma forma pelas pessoas até o final do período soviético, né? Óbvio, não mais para ser habitada em si, muito mais por fazendeiros, né? Por pastores ali que cuidavam do gado, enfim. Pelo fato da caverna ser muito mais aquecida que o lado de fora. O inverno aqui na Geórgia é bem intenso, então para eles fazia muito sentido se aquecer ali dentro da caverna. Inclusive dá até pra ver algumas manchas escuras na parede, não por conta do fogo de quem habitava aqui 2000 anos atrás, mas sim por conta do fogo ali que os pastores acendiam. E lá dentro da caverna parece que existia inclusive um anfiteatro para apresentações, seja das pessoas que moravam aqui, seja de pessoas de fora. Não dá pra identificar muito a diferença entre as seções das cavernas de antigamente, mas os pilares nesse caso dão uma pista do anfiteatro. Bom, essas ruínas não me parecem ter passado por um processo de restauração, né? Então acaba não sendo algo esteticamente super privilegiado, mas pra mim é muito bacana, porque você consegue ver como de fato esse lugar era 2000 anos atrás. E de novo, talvez seja repetitivo, mas mais uma vez esse lugar aqui foi todo construído no topo de um morro, então você consegue ter ótimas vistas da paisagem da Geórgia, esse país magnífico, muito, muito bonito. Toda cidade cristã tem que ter uma igreja, e eles construíram a deles aqui no topo.
O Fô não é uma pessoa religiosa, mas eu com certeza toparia vir numas missas aqui para poder ter essa vista aqui todos os dias. Cara, e esse lugar é grande, viu? Você vai subindo, subindo e parece que não acaba. A guia meio que largou a gente agora para ter um pouco de tempo livre, né? Ela deixa você ali no começo da subida mesmo, aqui dessa parte mais montanhosa, para você poder explorar, tirar as fotos, gravar vídeo, enfim. Agora eu acho que eu tô no topo mesmo, até um pouco mais alto do nível onde fica a igreja, e daqui dá pra ver ali embaixo, ó, as ruínas parecem de uma outra cidade, uma outra vilazinha que era habitada aqui, sei lá quantos mil anos atrás. Antes da próxima parada, fomos almoçar alguns pratos bem tradicionais do país, incluindo o icônico khachapuri na sua versão fechada, uma massa recheada com queijo muito saborosa. No meu vídeo de Tbilisi eu mostrei a versão mais famosa desse prato, vale conferir aqui na playlist. Além do khachapuri, o almoço tinha carne de porco grelhada com batatas, salada de tomate, pepino e algumas conservas. A terceira parada do nosso tour é a cidade de Gori, que se não me engano é a quinta maior cidade aqui da Geórgia e principalmente terra natal dele mesmo, Joseph Stalin, que tem essa estátua aqui em sua homenagem, logo em frente ao museu também em sua homenagem. Como tínhamos pouco tempo, ao invés de entrar no museu, eu preferi explorar um pouco mais a cidade, que carrega um peso histórico bem significativo, apesar de ser relativamente pequena, tendo sido um importante centro regional e um ponto de passagem entre o leste e o oeste do Cáucaso. A cidade de Gori fica muito próxima da região da Ossétia do Sul, uma área aqui da Geórgia que foi totalmente ocupada militarmente pelos russos desde 2008. A cidade mostra um retrato bem autêntico da vida no interior da Geórgia, longe dos centros turísticos, sendo sua região ao redor conhecida pela produção de frutas, grãos e vinhos tradicionais. Gori cresceu ao redor de uma fortaleza medieval que ainda hoje domina a paisagem do alto de uma colina. E no ano que eu visitei a Geórgia, o time de futebol local, o Dila Gori, foi vice-campeão nacional, 2 pontos atrás do líder. Pena que eu não achei uma loja deles nessa visita. E a última parada do nosso day tour é a cidade de Mtskheta, que foi a primeira capital da Geórgia antes de ser mudada justamente para Tbilisi. A Catedral de Mtskheta é a mais importante de toda a Geórgia, e é aqui inclusive onde se enterram várias das figuras mais importantes da história do país, como por exemplo aqui onde se enterrou o rei que mudou a capital de Mtskheta para Tbilisi, e também aqui onde se enterrou o rei mais novo de toda a Geórgia. Essa catedral foi construída no século XI, dá pra ver pelas paredes, pelo estado, que realmente ela não teve grandes trabalhos de preservação, o que é muito legal pra você ver realmente a originalidade dessa construção. Diz a lenda que a túnica de Cristo está guardada bem aqui, o que a tornou um importante centro de peregrinação ao longo dos séculos. Hoje a catedral é um patrimônio mundial da Unesco, reunindo história, religião e identidade nacional em um só espaço. Aqui nos fundos da catedral, eles têm 2 salinhas, sendo que uma delas tem essa porta aqui atrás de mim, que era muito utilizada para acessar um outro salão aqui de dentro, onde eles guardavam alguns tesouros georgianos, na sua maioria tesouros intelectuais mesmo. Como eu disse, a catedral foi construída no século XI, mas a guia estava contando pra gente que a fortaleza que a cerca foi construída só no século XVIII, muito tempo depois, obviamente para poder proteger essa catedral tão importante para os georgianos de diversos invasores. A região em si de Mtskheta tem 48 mil habitantes mais ou menos, enquanto que a cidade em si tem apenas cerca de 8 mil pessoas, ou seja, isso aqui é uma vilinha bem charmosa para você poder explorar depois de sair ali da região da catedral. Até por ser uma cidade tão pequena, você percebe que assim, as ruazinhas são super charmosas, mas no fim todas elas dão aqui na catedral de volta. E essa é uma cidade bem tranquila para você vir, mesmo sem ter um tour, né? Porque ela fica só a 9 km de Tbilisi, então provavelmente deve ter algum ônibus que vem para cá, alguma marshrutka, ou se tiver mais dinheiro, quiser pegar um Bolt para vir para cá, é bem possível de você visitar mesmo sem estar fazendo esse tour aqui.
Uma das comidas mais famosas daqui da Geórgia é o sorvete de vinho. É isso mesmo. Eles fazem esse sorvetinho aqui de vinho, que é muito famoso, né? A Geórgia é um grande produtor de vinho, então aproveitaram para colocar a receita alcoólica também no sorvetinho. Dá para você sentir lá no fundo o gostinho do álcool e tal, mas assim, não é um sorvete muito diferente de um sorvete de uva mesmo. Quando eu tava fazendo a programação para essa viagem, eu cheguei a pensar em pegar uma noite de um hotel aqui, né? Porque eu achei que ia precisar, sei lá, de algumas horas para explorar tudo, né? Que talvez não fosse tão perto assim por conta da qualidade das estradas e tal. Mas no fim das contas, pô, essa cidadezinha aqui você mata em uma hora, talvez até menos, porque o que importa mesmo é a catedral e dar um rolezinho aqui pelas ruas, porque as vilinhas são charmosas, é legal para você ver os locais aí no seu dia a dia, mas um pouco mais afastado até da igreja, porque quando você olha ali atrás, é só lojinha de souvenir. E passando bem rente aqui à cidade, a gente tem ele mesmo, o Rio Kura, que cruza ali Tbilisi, vem até a Mizreta aqui, e lá no fundo, não sei se vai dar pra ver na câmera, a gente tem aquele primeiro monastério do tour, né? O Vari Monastery. Uma coisa muito importante sobre esse passeio é que você vai precisar de dinheiro vivo. Lá em Tbilisi já é razoavelmente importante você ter dinheiro físico contigo. Agora aqui é fundamental. A maior parte das coisas que você tem que pagar, você vai precisar de dinheiro mesmo. Por exemplo, o almoço foi 45 lares e tinha que ser pago em dinheiro mesmo lá no restaurante. Depois de um dia todo explorando o país, nada melhor do que um icônico Ajaryan Khachapuri no jantar. De barriga cheia aqui na frente da Ponte da Paz, agora sim eu consigo passar para vocês o meu feedback sobre o tour que eu fiz hoje com a Gamarjoba Tours. Eu achei o tour bem bacana, mas não achei esse um tour nota 10, não por conta da empresa, muito pelo contrário. A guia inclusive era super aberta para perguntas, ela mesma perguntava muita coisa pra gente, demonstrava muito interesse nas pessoas que estavam ali participando do tour. Então essa parte foi excelente, muito bacana, mas os pontos turísticos, sim, as atrações são muito legais, parece que é aquele tour assim que é o básico que você precisa fazer se você vier pra Geórgia, mas não é o mais extravagante, não é aquele que, pô, vai te deixar a boca aberta, uau, meu Deus, nenhum dos que a gente passou pelo menos. Amanhã eu vou fazer um outro tour aqui na Geórgia que esse sim eu tenho muito mais expectativa, que vai me deixar a boca aberta com o que esse país tem a oferecer. Mas de qualquer forma, pô, esse que eu fiz hoje, recomendo, vale você fazer se você vier pra cá.